Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. A sucata de vidro decorre do uso de diversos materiais, tais como vasilhames, copos, vidraças e etc. A reciclagem é uma das alternativas para minimizar os impactos ambientais causados tanto pelo lançamento dessas sucatas nos aterros sanitários quanto pela retirada de minérios da natureza usados na fabricação de vidro. O vidro de vasilhame, por exemplo, é produzido a partir de areia, de barrilha, de calcário e outros minérios. Aí a gente tem aqui, considerando os compostos mencionados, identifique a alternativa que apresenta a correta correspondência entre um composto, a sua função e a sua função química e a sua nomenclatura oficial. O seu composto a gente vai colocar aqui sempre as suas fórmulas moleculares, tá? A gente tem aqui as fórmulas desse composto. São 4 compostos que a gente vai analisar. A sua função química é se ele é um sal, se ele é uma base, se ele é um ácido, se ele é um óxido, tá? E a sua nomenclatura oficial é o nome desse composto que a gente tem aqui, beleza? Então a gente vai analisar. E desses aí, qual que tá a correspondência está correta? Olha lá, letra A. A gente tem SiO2. Isso aqui é o elemento silício com o oxigênio. Eu tenho um átomo de silício dentro da molécula e 2 átomos de oxigênio dentro da molécula, tá bom? Isso daí a gente chama de quê, né? A gente chama de dióxido de silício. Por que dióxido? O óxido é o nome que a gente dá ao oxigênio, quando a gente está aqui na nomenclatura da química inorgânica. Di significa que eu tenho 2 oxigênios dentro dessa molécula, e é o que eu tenho aqui. Se eu tivesse 3 oxigênios, se fosse... Não existe, tá? É SiO3. Não, eu vou colocar assim, XO3. Eu chamaria de trióxido, tá bom? Se eu tivesse só um oxigênio, eu chamaria de óxido, simplesmente óxido, beleza? Então vamos lá. O primeiro, dióxido de silício. O nome está correto, dióxido de silício, então certinho aí. Só que ele fala que isso é um sal e na verdade isso é um óxido, não é um sal. Vou marcar aqui na frente, o correto seria a gente dizer que ele é um óxido. Sempre que você tiver um óxido, você vai ter ali um elemento e a terminação vai ser oxigênio. Pode ser O2, pode ser OO, pode ser O3, tá? Isso daqui é um óxido. Eu tenho aqui o Na2CO3, tá? E fala que ele é uma base. Aqui já está errado. O Na2CO3 não é uma base, tá? A gente está falando aqui de um sal. Então, a letra B também errou na função química. A gente está falando de um sal. O sal é quando a gente une um ânion com um cátion, tá? Uma espécie que tem carga negativa com uma espécie que tem carga positiva. Então, por exemplo, eu tenho o CO3 2- mais o Na mais, né? Só que ele aparece 2 vezes. Então, eu tenho 2 NAs mais. Eu formei aqui um sal unindo os dois. O nome desse sal é carbonato de cálcio, tá? Não é bicarbonato de cálcio. Professor, mas eu já vi o bicarbonato de cálcio. Já, porque ele existe. Mas o Na2CO3 não é bicarbonato de cálcio. O bicarbonato é o NaHCO3. Esse cara aqui é o chamado bicarbonato de cálcio, que você normalmente tem aí na sua casa mesmo, tá? Desculpa, que cálcio? Bicarbonato de sódio. E nem aquele ali é carbonato de cálcio. É bicarbonato de sódio. Eu não sei porque eu estou com cálcio na cabeça. A gente está falando, o Na é o sódio, tá? Então, esse é o carbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, esse que você tem na sua casa aí, é o NaHCO3. E ele é um sal. Tanto o bicarbonato quanto o carbonato, tá? O que a gente tem aqui, é o carbonato de sódio. Então, vamos colocar as nossas correções aqui, tá? O que tiver errado, eu vou marcar aqui, Não é um sal, né? Eu falei isso aqui para o primeiro. O sal é esse primeiro aqui é um óxido, tá?
óxido. O segundo, ele não é uma base, ele é um sal. E ele não é bicarbonato, ele é o carbonato de sódio. Aqui está correto, beleza? Se tivesse sal e carbonato de sódio, estaria certinho. Tá, letra C, CaCO3. Esse aqui sim é o carbonato de cálcio, tá? Então tá correto a nomenclatura. CO3, sempre que tem esse CO3 aqui, você vai chamar de carbonato, tá? Carbonato. Só que ele termina com um cálcio, o Ca, que é quem abre aqui a estrutura. Então, carbonato de cálcio, certinho. E ele é um sal. Ok, maravilha, letra C, alternativa correta. Bom, letra D. Na2O. A gente tem aqui o óxido de sódio. Ele é um óxido, maravilha. Só que ele errou no nome, hidróxido de sódio, nada a ver. O nome é óxido de sódio. Professor, quem que é o hidróxido de sódio? É o NaOH. Esse cara aqui é o óxido, desculpa, é o hidróxido, tá, de sódio. Esse é o hidróxido de sódio. O que a gente tem ali é um óxido de sódio. Então estava correto aqui, só que ele errou aqui na nomenclatura. Bom, então basicamente a alternativa correta é a letra C, C de casa, beleza? Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida em relação a essa videoaula, alguma coisa que eu não falei, que você ainda ficou meio, achei estranho, ou alguma coisa que eu falei e eu não me corrigi, você pode deixar aqui nos comentários também. Fiquei meio perdido durante essa, né? Comecei a falar um negócio, depois esqueci. É pelas altas horas da madrugada que eu estou fazendo essa aula. Bom, mas tudo bem. Pessoal, então deixa um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Vocês já sabem, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e todas aquelas outras coisas que todo mundo fala no YouTube e que eu me esqueço de vez em quando. Um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula.